Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo o que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. E esta semana preparamos uma edição especial. Você vai conferir os detalhes da posse da nova presidência do Tribunal Superior do Trabalho. E mais, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, conheça a trajetória profissional de 5 mulheres que desempenham papéis de extrema importância no TST. É o que você confere no programa de hoje, que está só começando. O ministro Carlos Alberto Reis de Paula tomou posse como presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Também foram empossados o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Veja como foi a cerimônia na reportagem de Cláudia Almeida. Entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada. A cerimônia reuniu mais de 1.000 pessoas, entre elas representantes dos poderes judiciário, legislativo e executivo. Ao lado da presidenta da República, Dilma Rousseff, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula tomou posse como o primeiro presidente negro do Tribunal Superior do Trabalho. Em seguida, leu o juramento. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. O presidente disse que uma das prioridades para este pleito é reforçar a prática da conciliação, ou seja, a solução pacífica dos conflitos na Justiça do Trabalho. Nós temos algumas bandeiras de convicções próprias que nós temos sobre o direito do trabalho e o processo do trabalho. A conciliação é uma delas. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, apoiou a iniciativa do novo presidente. Um entusiasta da conciliação. Conciliação que deve ser um objetivo de todos que lidamos hoje com o sistema de justiça. Para o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, a chegada do ministro Carlos Alberto à presidência do tribunal significa um recomeço. É com muita satisfação, muita alegria que vejo assumir o posto número 1 aqui na Justiça do Trabalho. O vice-presidente da República, Michel Temer, disse que a sociedade só tem a ganhar com a personalidade pacificadora do novo líder do TST. Acho que ele vem com esse espírito de conciliação, que é o espírito que preside as relações trabalhistas. Também tomou posse o ministro Barros Levenhag como vice-presidente da Corte. A meta é servir bem a sociedade. E servir bem a sociedade é ter a exata noção de que nos cabe pacificar conflitos, sem ter de antemão preferência por A ou B. E ainda o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, como novo corregedor-geral da Justiça do Trabalho. A corregedoria pode ter como função básica a de harmonizar ou contribuir para a harmonização dos tribunais, das relações entre os magistrados. Conheça agora um pouco mais sobre o novo presidente, vice e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho. O novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, é mineiro de Pedro Leopoldo. Tem 69 anos e se formou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1972, foi aprovada em concurso público para técnico de controle externo do Tribunal de Contas da União. Presidiu juntas de conciliação e julgamento e chegou por merecimento ao TRT de Minas em 1993. É ministro do TST desde 1998. De 2007 a 2009, foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Nos 2 últimos anos, atuou como conselheiro no Conselho Nacional de Justiça, CNJ.
Entre as prioridades como novo presidente do TST está a consolidação do PJE, Processo Judicial Eletrônico. O vice-presidente da Corte, ministro Barros Levenhagen, é mineiro e nasceu em Baependi. É formado em Direito pela Faculdade de Direito de Varginha, Minas Gerais. Ingressou na Magistratura do Trabalho da 2ª Região por meio de concurso público e foi empossado como juiz substituto em 1980. Ex-promotor de Justiça, foi ainda professor universitário de Direito Comercial, Processual Civil e do Trabalho da Faculdade de Direito de Varginha. Tomou posse no TST em 1999. Entre os anos de 2009 e 2011, ocupou o cargo de diretor da Enamate. Além de presidente e vice-presidente, o cargo de corregedor-geral da Justiça do Trabalho também integra a nova diretoria do TST. Entre as atribuições está a fiscalização das atividades administrativas da Corte e dos 24 TRTs. Quem está à frente da corregedoria é o ministro paulista Ives Gandra da Silva Martins Filho. É formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com especialização em Direito Empresarial. Em 1988, foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para procurador do trabalho de 2ª categoria. Também atuou como procurador da 1ª categoria. Foi vice-procurador-geral do trabalho entre os anos 95 e 96 e ainda subprocurador-geral do trabalho e assessor especial da Casa Civil da Presidência da República nos 2 anos seguintes. Tomou posse como ministro do TST em 1999. E não perca no próximo bloco, no Dia Internacional da Mulher, você vai saber mais sobre a presença feminina no judiciário. Até lá! A presença feminina na Justiça do Trabalho está cada vez mais forte. Hoje, o TST é o que tem o maior percentual de mulheres em sua composição, 20%. Veja na reportagem de Cristiane Meirelles. Pouco a pouco, elas vão ocupando cargos no judiciário brasileiro e trazendo novas perspectivas para a atuação da justiça. Assim foi com a pioneira Cineia Cimini Moreira de Oliveira, a primeira mulher no Brasil e 2ª no mundo a ocupar o cargo em uma corte superior. Assumiu em 1990 como ministra no Tribunal Superior do Trabalho, onde atuou por 10 anos. Tempo em que defendeu a maior presença e participação da mulher na magistratura brasileira. A justiça trabalhista, eu acredito que ela realmente é uma das pioneiras, né, nessa área em acolher a mulher juíza. A base da magistratura trabalhista ser de maioria mulheres, e acredito que vai aumentando cada vez mais. Esse foi só o começo. Ao longo das últimas 2 décadas, mulheres assumiram cargos antes só ocupados por homens. A magistrada Eliana Calmon, em 1999, foi nomeada como ministra do Superior Tribunal de Justiça. Primeira mulher a integrar a corte e também a assumir o posto de corregedora do Conselho Nacional de Justiça. A ministra Ellen Grace, em 2000, foi a pioneira em ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal por 11 anos. E no ano passado, foi a vez da ministra Carmen Lúcia Antunes ser a primeira mulher a comandar a Justiça Eleitoral. Posturas adotadas como a firmeza sem perder a sensibilidade e uma visão humanista têm ajudado a construir a identidade feminina no Poder Judiciário. O Tribunal Superior do Trabalho, pioneiro na inclusão feminina neste universo predominantemente masculino, tem 5 mulheres na composição.
ministra Maria de Assis Calcin, ministra Dora Costa, ministra Cátia Arruda, ministra Delaide Miranda e ministra Cristina Peduzzi. A mulher ela pode ter uma visão mais globalizada de tudo, onde aí está a sensibilidade também. Eu não digo que uma decisão de uma mulher vai ter mais sensibilidade que a de um homem. Agora, o que a mulher não pode é perder a sensibilidade dela, se de repente ela encontra, assim, pela frente, vários colegas opressores, dominadores. Então, ela não pode querer ser igual, ela tem que mostrar o lado dela de mulher. Uma questão polêmica e que ainda persiste nos dias de hoje, o assédio moral e sexual. E as mulheres são as maiores vítimas. Tema que chamou a atenção da desembargadora presidente do TRT-10, Elaine Machado Vasconcelos, que escreveu uma tese sobre o assunto. Ela é pioneira na defesa da divisão do ônus da prova em caso de assédio moral na modalidade assédio sexual. Na prática, isso significa que os dois lados precisam provar a versão apresentada. Confira na entrevista. Essa tese adveio, obviamente, de casos concretos que examinamos no dia a dia na nossa doméstica trabalhista. Então, na observação dos casos odiernos que aconteciam na Justiça do Trabalho, houve uma observação de casos do assédio moral. E então isso foi um incômodo para mim, né? E eu continuei meus estudos. Então, fiz um outro pós-graduação no Rio Grande do Sul e daí, assim, com mais maturidade, eu passei a tratar do assunto com um foco na concretude dos direitos fundamentais. Então, no trato da discriminação, do assédio moral e do assédio sexual, aquele que me chamava a atenção da questão de gênero, né? E que eu trazia muitos exemplos jurisprudenciais, era para trazer a concretização dos direitos sociais eleitos na Constituição para a utilização disso nas nossas decisões. E não aquela rigidez do Código de Processo Civil na distribuição do ônus da prova. Considerando as questões da verticalidade, que já é do chefe para com o subordinado, a mulher ainda é bastante assediada, bastante. E ainda continua numa posição de sem saber muito como agir, né? Porque sempre assim, você deu bola, você se vestiu de uma maneira inadequada, demonstrando que você estava querendo alguma coisa a mais. Quem procura acha. Né? São frases muito comuns. E quando, na realidade, todos temos liberdade de vestir como nós queremos, né? De agir como queremos, de sermos mulheres independentes, né? De nos divorciarmos quantas vezes quisermos, de casar quantas vezes quisermos, de ficarmos noivas, de namorarmos. Isso não tem nada a ver com o nosso ambiente de trabalho, né? Nós temos que trabalhar bem. E os homens não têm que interferir na nossa vida pessoal. Né? E isso é muito confundido no nosso ambiente de trabalho. E as mulheres não podem se deixar desrespeitar por conta da sua vida pessoal. Né? Mas isso não acontece só com mulheres independentes, ou seja, mulheres solteiras. Acontece também com muitas mulheres casadas. Né? Então, isso é uma realidade, continua sendo uma realidade. A sociedade evolui, mas para que o espaço da mulher no ambiente de trabalho seja tão igual quanto para os homens, ele vai demorar muito, né? E não perca no próximo bloco a trajetória das 5 ministras do Tribunal Superior do Trabalho em 1 minuto. Até já! Nordestina nascida no Ceará. A ministra Kátia Magalhães Arruda tomou posse no TST em 2008. Começou cedo na magistratura. Confira.
A ministra Kátia Magalhães Arruda nasceu no Ceará. É bacharel em Direito e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Estado, doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão e pesquisadora de temas relacionados à precarização do trabalho e à eficácia dos direitos constitucionais trabalhistas. Iniciou na magistratura trabalhista em 1990, quando foi aprovada em concurso público para atuar no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão. Presidiu as varas do trabalho de Imperatriz, Caxias e também a 1ª e a 4ª varas de São Luís. Em 2000, foi promovida a desembargadora do TRT da 16ª Região, ocupando os cargos de corregedora no período de 2003 a 2005 e de presidente no biênio 2005-2007. Kátia Magalhães Arruda foi ainda membro de bancas examinadoras de concurso para juiz do trabalho e para professor da Universidade Estadual do Maranhão. A ministra Kátia Arruda é autora e coautora de vários trabalhos, entre eles Direitos Coletivos, Dignidade Humana e Inclusão Social, Democracia e Direito do Trabalho, dos Direitos Humanos aos Direitos Fundamentais, Direito Constitucional do Trabalho e Justiça do Trabalho, Evolução Histórica e Perspectivas. Atualmente é colaboradora da Escola Nacional da Magistratura Trabalhista, a ENAMAT, e presidente do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST. Em 27 de março de 2008, assumiu o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Veja agora como a presença feminina no judiciário é vista pela ministra Kátia Arruda. Eu sempre quis ser juíza. O meu sonho não era ser desembargadora, muito menos ministra do Tribunal Superior do Trabalho, coisa que eu achava inacessível. Eu queria ser juíza do trabalho, porque eu sempre tive uma forte ligação com os direitos sociais, com os direitos trabalhistas, e todo o meu perfil de estudos, desde a faculdade até os dias de hoje, sempre foi muito voltado para a questão dos direitos humanos e direitos fundamentais. Então, se eu tive um sonho na minha vida, foi o de ser juíza do trabalho. Tudo que veio a partir daí veio da dedicação, do meu esforço, da vida, toda a energia que a vida nos propicia e da bênção de Deus. Eu diria que a atuação da mulher é sempre mais difícil. Por quê? A mulher tem que chegar em casa e ajudar os filhos a fazerem a tarefinha de casa. Ela tem que ver se a casa dela está bem administrada. Ela tem uma série de responsabilidades que vai desde o supermercado até a educação de crianças. E por isso ela acaba tendo uma sobrecarga. Eu sei que muitas pessoas acham que não existe mais a sobrecarga, não existe mais a 2ª ou 3ª jornada, mas a verdade é que existe sim. Não estamos abdicando disso também. Acho que é importante que a mulher possa usufruir e trabalhar em todas essas áreas, até porque ela tem sensibilidade e possibilidade de fazer. Eu sempre acreditei que a Justiça do Trabalho é absolutamente importante para o país, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Eu tenho essa convicção em relação aos direitos sociais e trabalhistas, por isso eu amo tudo aquilo que eu faço. Eu tive algumas situações constrangedoras na minha vida. Por exemplo, em um dado momento, trabalhando no interior do Maranhão, eu viajava de carro, dirigia o carro. E por várias vezes eu era abordada pela polícia, que parava e revistava meu carro porque não acreditava que eu era a juíza titular daquela região. Era um preconceito duplo, à época porque eu era muito jovem e porque eu era mulher. Então, algumas circunstâncias aconteceram nesse sentido. Em um outro momento, analisando um caso de trabalho análogo à condição de escravo, ou seja, um processo difícil, um processo árduo, um processo duro, e o dono da fazenda, onde havia o trabalho escravo, havia a denúncia de trabalho escravo, ele chegou a dizer, mas era só o que faltava agora, meu processo ser julgado por essa mocinha. Então, algumas coisas nós pudemos vivenciar.
mas nada que significasse assim um preconceito mais forte de incompetência, desqualificação, não nesse ponto, porque sempre procurei atuar com muita honestidade e, ao mesmo tempo, explicando, esclarecendo às pessoas qual era o meu trabalho e procurando também intermediar junto à sociedade o papel que o juiz do trabalho desenvolvia, seja homem, seja mulher. Acho que o Poder Judiciário evoluiu como tudo. Acho que o fato das pessoas acreditarem que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades e possam exercer as mesmas funções foi importante para o avanço da sociedade. E é paulatino, nada acontece de uma hora para outra. Tudo vem acontecendo à medida que a nossa sociedade vai se tornando mais desenvolvida. Então, acredito que mudou para melhor. Essa é a minha opinião. Desde março de 2011, a ministra Adelaide Miranda compõe o quadro de ministros do TST. Conheça um pouco de sua trajetória na magistratura. A ministra Adelaide Alves Miranda Arantes nasceu em Pontalina em 1º de maio de 1952. É bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Goiás, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e Magistério Superior pela Universidade Federal de Goiás e fez também docência universitária pela PUC do Estado, onde foi professora de Direito e Processo do Trabalho. Exerceu a advocacia trabalhista exclusivamente nas áreas de direito individual e coletivo por 30 anos, prestando consultoria e assessoria jurídica a trabalhadores e empresas. Atuou no TRT de Goiás, no TST e no STF. Sempre trabalhando em defesa da valorização da mulher advogada, é atualmente em Goiás vice-presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica e membro do Conselho Estadual da Mulher. Foi a primeira presidente mulher da Associação Goiana de Advogados Trabalhistas de Goiás. É autora de artigos, matérias e diversas obras jurídicas, entre as quais Trabalho Doméstico, Direitos e Deveres, Execução Trabalhista Célere e Eficiente, Um Sonho Possível, e Direitos Trabalhistas e Previdenciários dos Trabalhadores no Ensino Privado. Tomou posse como ministra do Tribunal Superior do Trabalho em 1º de março de 2011, ocupando a vaga destinada à advocacia. Integra no TST a 7ª turma e a subseção 1, especializada em dissídios individuais. Apesar da infância difícil e humilde e de ser mulher, isso não foi impedimento para a ministra Adelaide Miranda alcançar seus objetivos e fazer a diferença no meio jurídico. Veja na entrevista. Eu nasci no dia 1º de maio, tive 2 filhas mulheres, fiz opção na minha carreira pelo direito do trabalho, né, e integro o Tribunal Superior do Trabalho, que tem, em termos proporcionais, o maior número de mulheres na sua composição. A minha carreira tem uma influência que começa praticamente desde a minha infância. Um lado que eu considero bem positivo, porque isso não me deixa nenhuma lembrança de algo difícil, complexo, triste, de discriminação, mas eu tenho uma influência grande da minha avó materna, com quem eu considero que eu me pareço muito com ela, que tinha uma preocupação grande com a mamãe, que pelo fato da mamãe ter tido muitos filhos, né? Eu sou irmã mais velha de 9 irmãos. Meio que eu assumi a responsabilidade pela subsistência da mamãe, assim, desde criança, né? E isso me levou a pensar em estudar, que era a forma que eu imaginava que eu poderia, digamos assim, me desincumbir daquela tarefa que era da subsistência da mamãe, né? Eu acreditaria, primeiramente, a Deus, né, e a
a persistência, a dedicação, a persistência e foco, né? Porque eu me lembro que desde criança eu tinha esse desejo de estudar, né? Eu dizia, não, falava para o papai, falava para a mamãe, que eu queria muito estudar. E me dediquei aos estudos e tive um incentivo grande da minha avó materna, um incentivo grande da mamãe, que a mamãe e o papai que acreditavam muito em mim, nos meus irmãos também, de que nós estudaríamos. E tinha a consciência de que, não tendo muitos recursos financeiros, eu teria que ter uma dedicação ainda maior, né? E gosto também de dizer, quando eu falo sobre esse assunto, é que eu não precisei abrir mão da minha infância. Eu brinquei de boneca até menina moça quase, namorei, fui para balada. Naquela época a balada tinha outro nome, né? Eram bailes, não era balada como hoje, mas noivei, casei, tive filhos, netos, não precisei abrir mão, digamos assim, de ser uma pessoa normal, de usufruir do que é considerado normal em nenhuma das etapas da minha vida. Eu diria que mulher sofre preconceito dia e noite, né? Eu não teria um episódio de preconceito para dizer, mas eu posso dizer também que durante toda a minha vida, desde criança, eu me antecipei um pouco aos preconceitos. Eu sempre tive a consciência de que para conseguir vencer, eu teria que ser bastante estudiosa, bastante dedicada, né? E com isso acabei me antecipando um pouco aos preconceitos. Agora, eles existem em todos os setores onde atuamos. Dora Maria da Costa entrou para a magistratura trabalhista em 1987, como juíza substituta do TRT da 10ª Região. Anos mais tarde, veio ocupar uma cadeira no Tribunal Superior do Trabalho. A ministra Dora Maria da Costa nasceu em Dores do Indaiá em 28 de março de 1951. Formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 1979 e especializada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás. Chegou à Justiça do Trabalho da 3ª Região por concurso público como auxiliar judiciário em 1979, sendo promovida a técnico judiciário. Como servidora, foi assessora de juiz e diretora do Serviço de Documentação, Legislação e Jurisprudência. Em 1987, entrou para a magistratura trabalhista como juíza substituta do TRT da 10ª Região. Entre 1988 e 2002, presidiu varas do trabalho da 10ª e da 18ª Regiões, até ser promovida a juíza do Tribunal em Goiás, órgão que presidiu no biênio 2005-2007. Em 2003 e 2004, atuou como juíza convocada no Tribunal Superior do Trabalho. Retornou em março de 2007 como juíza substituta na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ronaldo Lopes Leal. E em 17 de maio de 2007, foi empossada como ministra do TST, em vaga destinada à carreira da magistratura, onde passou a integrar a primeira turma. Veja agora na entrevista como a ministra Dora Maria avalia a trajetória feminina ao longo dos últimos anos. É natural que o judiciário, como os outros segmentos, tenham mais mulheres hoje. Isso é consequência da mulher no trabalho e no estudo, porque eu acho que a mulher dedica mais, ela estuda mais, o tempo dela é mais bem aproveitado. Por quê? Porque a carga de trabalho dela é maior, então ela tem que
direcionar o tempo dela para que ele não seja desperdiçado com outras atividades que não vai ajudar tanto naquilo que ela busca, né? Porque eu acho que a mulher, ela com o tempo, culturalmente, ela foi ocupando seu espaço e hoje ela sabe que através do estudo é que ela consegue obter tudo que ela busca. E você vê que o judiciário é através de concurso. Então, a mulher hoje, possivelmente, a maioria dentro do TST, como servidoras, por exemplo, no meu gabinete tem mais servidoras do que servidor. E isso é por quê? É decorrência do estudo, da dedicação, do concurso. Porque você passa no concurso quem estuda. Eu penso que o meu exemplo não é só para a mulher, é para o homem também. Por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher tem que lutar para conseguir chegar a algum lugar, fazer a diferença. Hoje eu acho que está um pouco mais difícil. Por quê? Porque a concorrência é maior. Naquela época, poucas mulheres buscavam a magistratura porque era mais difícil, tinha que trabalhar, e principalmente da classe média, difícil chegar lá, não era fácil. Por quê? Por causa da dedicação que você tem que dar. Você tem que abrir mão de festa, às vezes de namorar. Por quê? Porque realmente você precisava trabalhar e estudar. Hoje a condição é outra. Hoje você vê que as estudantes de direito saem da faculdade, ficam, mesmo servidoras, ficam 1, 2 anos, 3 anos só por conta de estudar. Então, a condição é outra. Mas eu acho que tanto o homem quanto a mulher, se não dedicar, não chega a lugar nenhum. As conquistas dos últimos 50 anos, eu acho que é o tempo que eu tenho noção, porque eu vivi esse tempo, a trajetória minha é nesse período como mulher, acho que foram enormes. Acho que a mulher deu um pulo de 200 anos em 50 ou mais. Então, conquistas, eu acho que se ela tiver mais conquistas em termos profissionais, realmente nós vamos daqui a pouco ter que dar cota para os homens, né? Mas é brincadeira, mas realmente há muita coisa ainda a ser conquistada. Principalmente a parceria do homem. Porque a mulher ou o homem, eu acho que você não pode buscar a superioridade de um sobre o outro. Nós não podemos dar o mesmo tratamento que tínhamos no século, há 2 séculos atrás, que a mulher não era submissa. Isso, eu estou falando em termos de legislação. Não estou falando nem em termos de convivência, mas a própria legislação. Mas também, a partir do momento que a mulher busca essa igualdade, ao mesmo tempo busca vantagens da condição da mulher, eu acho que ela perde. Ela perde a credibilidade de usar essa condição da mulher. Dou um exemplo. A mulher quer a igualdade, a Constituição deu, mas, em compensação, quer manter alguns privilégios que hoje já não se coaduna com a igualdade. A condição física, claro, mas a tecnologia hoje nos dá muita oportunidade de não fazer aquilo que o homem fazia, dou um exemplo, carregar peso. Mas o homem também não precisa fazer isso. Então, eu acho que assim, a conquista que a mulher deve buscar é exatamente sentar, pensar numa parceria, não numa disputa. A ministra Maria de Assis Calcin nasceu em Juiz de Fora, mas foi em Brasília que começou a carreira jurídica. Confira. A ministra Maria de Assis Calcin nasceu em Juiz de Fora, em 8 de agosto de 1952.
É bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, o CEUB, e mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília. Começou a carreira jurídica como advogada em 1979 e depois foi assessora jurídica do Ministério das Relações Exteriores, de onde saiu para assumir o cargo de juíza do trabalho substituta no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, onde tomou posse em fevereiro de 1984. Como juíza substituta, atuou em Brasília, Goiânia, Cuiabá e Campo Grande. Foi juíza presidente da 3ª Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia e da 4ª e 9ª Juntas de Conciliação e Julgamento de Brasília. Em janeiro de 1993, tomou posse como juíza do TRT da 10ª Região, tendo presidido a corte no biênio 96-98. Publicou diversos trabalhos, participou de bancas de concurso público para o preenchimento de cargos de juiz do trabalho substituto e foi professora de cursos de pós-graduação. Teve participação associativa de 85 a 87, quando foi secretária-geral da Amatra 10. Desde outubro de 1998, esteve convocada para o Tribunal Superior do Trabalho em períodos descontínuos, tendo permanecido na corte até tomar posse como ministra em 17 de maio de 2007. Veja agora na entrevista com a ministra Maria de Assis Calcin o que mudou no Poder Judiciário depois do aumento da presença feminina. As mulheres vêm ocupando postos de trabalho, não só na magistratura, mas como no restante das profissões todas no nosso Brasil, e eu vejo isso de uma forma muito positiva. Nós vemos que isso denota que a sociedade brasileira amadureceu, principalmente nessas questões de gênero, e isso deve nos deixar, tanto a você quanto a mim, as telespectadoras em geral, muito felizes. A própria mulher tem ainda que se convencer que ela pode e que ela deve, né, lutar por esses cargos em postos mais altos, né? Então, eu acredito que em muito pouco tempo a nossa sociedade estará vendo, aliás, hoje no governo federal mesmo, nós vemos um número de cargos muito grande, várias ministras de Estado, né? A presidente tem dado essa ênfase, né, na escolha da sua assessoria, dos seus ministros, e eu acredito que o Judiciário vá por esse mesmo caminho, né? Já temos 2 mulheres no Supremo Tribunal, um aumento de quase 100%, porque até pouco tempo tínhamos uma só, né? E acredito que os tribunais superiores também vão por esse mesmo caminho. Agora, é preciso deixar bem claro que na magistratura de primeiro grau e mesmo nos tribunais regionais, o número de mulheres, se não é maior, é pelo menos igual ao de homens. Então, é só uma faixazinha do judiciário que ainda precisa acompanhar essa tendência. Eu gosto de acreditar que a presença feminina suaviza um pouco o judiciário, a convivência entre os ministros, que deixa de ser um ambiente eminentemente masculino para ter um pouco da leveza, né, e da presença feminina que, de fato, traz uma conotação diferente, né? Agora, em termos de julgamento, a única coisa que eu posso dizer é que tanto o homem quanto a mulher julgam com aqueles atributos inerentes ao seu gênero, cada um da sua forma de pensar. Agora, no convívio, no relacionamento com as partes, etc., isso eu acho que suaviza, assim, eu acho que é do gênero feminino essa suavidade, essa simpatia, essa alegria, e, portanto, eu acho que mudou um pouquinho. A presença da mulher na sociedade como um tal é fruto de uma luta que vem de muitos anos atrás, e nós todas hoje que estamos aqui, você, Ana Amélia, que está aí à frente de um programa de televisão transmitido aí para o Brasil todo,
né? Nós não podemos nos esquecer daquelas que nos antecederam e que sofreram aí um preconceito muito grande e passaram por diversas lutas, às vezes chegando até, muitas delas morreram na luta por essa causa e tal. Então, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que nos sentir assim muito orgulhosas, né? Por essas mulheres, por terem aberto o caminho para nós e por nós estarmos aqui hoje. E eu acho que, com o exemplo delas, nós devemos seguir adiante, né? Muita coisa ainda há por se fazer, muita, né? Eu acredito que, como nós vemos praticamente todos os dias nos jornais, ainda há muito machismo, de fato, não só no relacionamento pessoal, ainda há muito preconceito, sim, nos ambientes de trabalho. Esse preconceito nem sempre é um preconceito muito visível, mas, de qualquer maneira, ainda é muito existente, é latente, e isso precisa ser coibido, mas eu tenho muita fé, acredito muito na força da mulher brasileira, que, para mim, é uma heroína, porque ela se divide em várias jornadas durante o dia, né? Inúmeras jornadas, e tem conseguido dar conta do recado, de modo que eu acho que o caminho é esse mesmo. Em 2001, a ministra Maria Cristina Peduzzi chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Anos mais tarde, ocupou a vice-presidência do TST. Conheça agora a trajetória profissional da ministra. A ministra Maria Cristina Peduzzi é gaúcha de Bagé, no Rio Grande do Sul, nascida em 21 de dezembro de 1952. Começou o curso de Direito naquele estado e concluiu na Universidade de Brasília em 1975, onde também fez mestrado em Direito, Estado e Constituição. Foi procuradora da República e do Trabalho e professora universitária na graduação e pós-graduação da UNB, do CEUB, do Mackenzie e do IDP. Presidente da Academia Nacional de Direito do Trabalho de 2002 a 2005. É membro efetivo de várias instituições jurídicas. Recebeu condecorações de diversos tribunais. Integrou bancas de concursos públicos, é articulista e conferencista em inúmeros congressos jurídicos nacionais e internacionais. Autora de livros e trabalhos publicados, dentre eles, Tempo de Serviço no Direito do Trabalho, O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Perspectiva do Direito como Integridade, e em coautoria, O Contrato de Trabalho e Sua Alteração, Sindicalismo, Curso de Direito Coletivo do Trabalho, o novo Código Civil, estudos em homenagem ao professor Miguel Reale, recursos trabalhistas, o assédio moral, trabalho da mulher, entre outros. Chegou ao Tribunal Superior do Trabalho em 2001. Foi vice-presidente do TST, tendo sido eleita para o biênio 2011-2013. Para a ministra Maria Cristina Peduzzi, as mulheres são um retrato do futuro e o aumento da presença feminina no judiciário é o reflexo disso. Acompanhe na entrevista. Concluí o mandato, né, na vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Foi uma experiência enriquecedora na minha vida profissional, muito trabalho, aprendi muito, porque nós sempre aprendemos, né, com as nossas, no exercício das nossas atividades. Mas nunca, felizmente, tive no plano profissional e também no plano pessoal também, nunca senti qualquer discriminação. Desde que ingressei no tribunal, na época, inclusive, eu era a única mulher, durante, acho que 5 anos ou 6, depois com a emenda 45 ampliaram as vagas e, felizmente, entraram outras mulheres. Já chegamos aqui a 6, agora estamos em 5, né, mas tenho certeza que em breve nós teremos esse número aumentado e nunca senti realmente qualquer preconceito. Precisa muito esforço e algumas renúncias para que no plano profissional você consiga, né, um espaço efetivo e galgar, digamos, posições de comando e superiores na hierarquia.
em qualquer atividade profissional, acho que demanda uma certa renúncia à sua vida pessoal. Não é fácil, não é fácil. É possível equilibrar. Com muito esforço é possível equilibrar. Mas alguma coisa sempre fica em débito, né? Eu, por exemplo, sempre privilegiei a minha vida profissional, sempre investi muito na vida profissional. E reconheço que deixei de lado, em muitas circunstâncias, a minha vida pessoal, porque você não pode ter hora, você não pode, enfim, abrir mão de certas situações em que é necessária a sua presença. Então, não, eu digo que não é fácil. É possível, mas não é fácil. Demanda muito esforço e talvez, por isso, as mulheres, quando elas conquistam uma determinada posição, eu digo, elas chegam lá tendo que provar que elas são melhores do que os homens. Este aspecto, digamos, da discriminação, ainda eu percebo que existe. A mulher precisa provar que ela é eficiente. Quer dizer, ela não basta ser, ela tem que revelar isso de alguma forma para conseguir o mesmo espaço. Sempre a magistratura para o advogado é um horizonte. E vivo essa experiência hoje com muita satisfação. Acho que mudei a cabeça porque você ou é advogado ou é magistrada. São opções diferentes, são visões diferentes profissionais. E no momento em que me tornei magistrada, passei a agir e a pensar como magistrada, uma experiência notável, porque você deixa de defender o interesse de uma parte para ter a serenidade de decidir o que é certo, o que é, digamos, objetivamente certo, né? É o compromisso com a verdade real, não é? Você tem que abstrair os interesses individuais de cada um para visualizar a questão, não é? Como um magistrado, e só como um magistrado, sem paixões, sem esse referencial emocional que o advogado pode e deve ter. Então tem que ter muita serenidade. Então é uma nova visão que eu incorporei e quero dizer que as duas experiências foram valiosas na minha vida profissional e me sinto muito feliz como magistrada. Veja agora a mensagem que essas mulheres deixam para vocês. Bom, eu acho que a gente deve comemorar esse dia, porque ser mulher é um privilégio. Nós temos vários sentidos naturais da mulher, que é um privilégio de Deus e um privilégio nosso, que ao longo das nossas vidas nós desenvolvemos, né? Mas o meu recado para todas as mulheres, não se deixem desrespeitar. Eu digo às mulheres que elas estão com tudo. Hoje, a igualdade formal já foi, que eu digo a igualdade formal, a igualdade perante a lei. Esta já foi conquistada há mais tempo, né? A mulher tem que continuar sempre lutando pelo seu espaço e tentando combater estes focos de discriminação, que lamentavelmente ainda existem. Eu prego a união, né? Nós temos que nos unir, nós temos que ter solidariedade, temos que ter humanismo e temos que suar, né? E procurar, né, continuar ocupando um espaço que é devido, né, e que tem que ser distribuído entre homens e mulheres. O recado que eu deixo é que se tem alguma coisa que ainda almeja na vida, na trajetória da própria mulher, estude. É só isso. Eu diria para as mulheres que é muito importante a preparação para ocupar os espaços destinados à mulher. Tanto os espaços de poder, tanto no judiciário, quanto no legislativo, quanto no executivo. É muito importante que a mulher se coloque preparada para assumir o seu espaço. Então, eu acho que o segredo do sucesso é não buscar o sucesso. Buscar, sim, fazer sempre o melhor. Acho que esse é o segredo.
É procurar ser uma boa mãe, procurar ser uma boa profissional, procurar ser uma pessoa que atende às suas necessidades, às necessidades das pessoas ao seu redor. Eu gostaria de dizer que muito foi feito, mas muito precisa ainda ser feito. E eu gostaria de dar uma palavra de estímulo, então, a todas as mulheres brasileiras, né, para que continuem nessa luta, porque é muito reconfortante e, de fato, o Brasil merece essa luta. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!